Sabe aquela pessoa que você jurou proteger a vida inteira, que dividiu metade do seu DNA, que você criou junto, educou junto, sonhou junto? Pois é, ela pode virar sua maior inimiga da noite para o dia. E o pior, você vai ser impedido por lei de proteger quem você mais ama no mundo. Meu nome não importa, minha história importa. E se você já perdeu alguém que amava porque tentou fazer a coisa certa, você vai entender cada palavra que eu vou dizer aqui. Antes de começar, me faz um favor. Comenta aí embaixo de onde você está assistindo isso. Cidade, estado, bairro, tanto faz. Eu leio cada mensagem, cada comentário, cada desabafo que chega aqui. E saber que tem gente do outro lado, que tem gente passando pela mesma dor, faz diferença para mim. Se você está vivendo algo parecido ou conhece alguém que está, deixa aquele like, se inscreve no canal porque aqui eu conto histórias reais de traição, abandono, humilhação, coisas que acontecem na vida real, não em novela. E ativa o sininho porque tem muita história vindo por aí. Histórias que precisam ser contadas. Agora, senta confortável porque essa vai ser longa e dolorida. Vou voltar 13 anos. Eu tinha 29, ela tinha 27. A gente se conheceu num aniversário de amigo em comum, daqueles churrascos de fim de semana, onde todo mundo bebe cerveja morna e fica até tarde contando história. Ela ria fácil. Eu gostava disso. Não era a mulher mais bonita da festa, mas tinha algo nela, sabe? Uma leveza, uma forma de olhar para o mundo como se ainda tivesse coisa boa para descobrir. Eu estava cansado de mulher complicada, de relacionamento que parecia trabalho. Com ela foi simples, fácil, natural. 6 meses depois, a gente estava morando junto. 1 ano depois, veio o casamento. Nada muito grande. Só família e amigos próximos, churrasco no sítio do meu pai, aquele negócio simples, mas bonito. Ela queria casar de vestido branco comprido. Eu queria que ela fosse feliz. Simples assim. A gente não tinha muito dinheiro na época. Eu trabalhava como técnico em informática. Ela era auxiliar administrativa numa clínica veterinária. Mas a gente se virava. Aluguel pequeno, carro velho, conta no vermelho de vez em quando, mas feliz. Ou pelo menos eu achava que era feliz. Hoje eu sei que felicidade de verdade você só reconhece quando perde. 2 anos de casado veio o Gabriel. Meu filho, nosso filho. Parto normal, 12 horas de trabalho de parto, eu segurando a mão dela, ela quebrando meus dedos, eu falando que estava tudo bem, que ela estava indo bem, que faltava pouco. Quando o moleque nasceu e chorou pela primeira vez, eu chorei também. Não é exagero. Não é dramalhão. É verdade. Eu olhei para aquele serzinho vermelho, todo enrugado, gritando com raiva de ter saído do lugar quentinho, e pensei, é por isso que eu tô vivo. É para isso que eu trabalho. É isso que faz sentido. A gente era equipe. Eu acordava de madrugada para trocar fralda enquanto ela amamentava. Ela voltou a trabalhar depois de 4 meses. Eu ajustei meu horário para buscar ele na creche. Final de semana era parque, era brincar no chão da sala, era desenho animado. Gabriel era uma criança boa. Dormia bem, comia bem, dava risada fácil igual a mãe. Eu olhava para ela segurando ele no colo e pensava que tinha feito tudo certo na vida. Que era isso. Que a gente ia envelhecer junto, ver o moleque crescer, casar, ter neto. Aquele script básico que todo mundo quer e pouca gente consegue. Quando Gabriel fez 6 anos, as coisas começaram a desandar. Não foi de uma vez, foi devagar. Como torneira que começa a pingar e você ignora porque é só uma gotinha até que um dia você acorda e a conta de água veio o triplo. Ela começou a reclamar que eu viajava muito. E era verdade, eu viajava. Mas era trabalho. Eu tinha conseguido uma promoção boa, virava gerente de projetos, ganhava quase o dobro, mas tinha que viajar para o interior, às vezes ficar 4, 5 dias fora. Eu ligava todo dia. Videochamada com o Gabriel antes dele dormir. Mandava dinheiro extra. Trazia presente.
Mas ela dizia que não era sobre dinheiro, que era sobre presença, que ela se sentia sozinha. Eu tentei, juro que tentei. Pedi para o meu chefe reduzir as viagens, aceitei ganhar menos. Mas aí ela reclamava que a gente não tinha dinheiro para fazer as coisas que ela queria. Viagem de férias, trocar o carro, reformar a casa. Eu me sentia num beco sem saída. Trabalho muito, estou ausente, trabalho menos, não dou condição, não tinha como ganhar. Foi nessa época que apareceu o Rodrigo, o vizinho. A gente tinha comprado uma casa num condomínio fechado pequeno, daqueles com 12 casas, todo mundo se conhece, churrasquinho coletivo no fim de semana. O Rodrigo morava sozinho na casa da frente. Divorciado, devia ter uns 35, 36, tatuagem no braço, barba sempre por fazer. Aquele estilo meio largado que algumas mulheres acham charmoso. Ele não trabalhava, ou melhor, ele trabalhava em casa, fazia uns freelas de design gráfico, essas coisas. Basicamente estava sempre disponível. No começo, eu até gostava. Ele ajudava ela com coisa pequena, trocar uma lâmpada, carregar as compras do carro, buscar Gabriel na escola quando ela estava atrasada. Eu via aquilo como vizinhança boa, sabe? Comunidade, gente se ajudando. Eu até agradecia, mandava mensagem. Valeu por ajudar a Camila hoje, mano. Qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo também. Ele respondia, tranquilo, brother, tamo junto. Tamo junto. Essa frase me dá enjoo até hoje. As conversas entre eles foram aumentando. Eu via no celular dela. Não era escondido. Ela deixava o telefone na mesa, tocava notificação, eu via o nome dele. Rodrigo mandou foto. Rodrigo mandou áudio. Eu perguntava casualmente, vocês estão conversando bastante, né? Ela respondia, é só amizade, ele é legal, me faz companhia quando você não tá. Eu aceitava, porque eu confiava, porque eu era idiota. Gabriel gostava dele. Isso me deixava tranquilo na época. O moleque falava, pai, o tio Rodrigo me ensinou a andar de skate. Pai, o tio Rodrigo sabe fazer mágica. Eu pensava, que bom que ela tem um amigo. Que bom que o Gabriel tem uma figura masculina por perto quando eu não tô. Eu era grato, grato. Fui descobrindo aos poucos que o Rodrigo não era quem eu pensava. Comecei a perguntar para os outros vizinhos. O pessoal comentava. Ele tinha sido casado, sim. A ex-mulher tinha pedido divórcio e medida protetiva. Agressão. Ele jurava que era mentira, que ela tinha inventado tudo para ficar com a guarda da filha e a casa, que era injustiça, que ele era a vítima. E sabe qual é o problema? Ele era convincente, falava bem, parecia sensível, parecia cara que tinha sido ferrado pelo sistema. Mas eu comecei a investigar, discretamente, porque eu sou técnico, eu sei mexer em computador, eu sei onde procurar. Encontrei o processo público, Tribunal de Justiça, 3 boletins de ocorrência, lesão corporal, ameaça, a ex-mulher tinha foto, laudo do IML. Não era historinha, era real. Sentei com a Camila, mostrei, falei, olha, eu não estou inventando, não estou sendo ciumento. Eu estou preocupado. O cara tem histórico, ele é violento. Eu não quero ele perto do nosso filho. Eu não quero ele perto de você. Ela explodiu. Gritou comigo. Disse que eu era controlador, que eu estava com ciúme, que eu não queria ver ela feliz, que finalmente ela tinha um amigo de verdade, alguém que ouvia ela, que entendia ela, e eu estava tentando estragar. Que eu só queria ela trancada dentro de casa enquanto eu viajava, ganhava dinheiro e me sentia o dono da verdade. Eu tentei explicar. Mostrei os documentos de novo. Ela disse que ele já tinha explicado tudo, que a ex era louca, que tinha inventado tudo, que eu estava acreditando em papel ao invés de acreditar nela. Você confia mais num processo do que em mim? Ela gritou. Você não confia no meu julgamento? Eu disse que confiava nela. Mas que histórico é histórico, que a gente tinha um filho pequeno, que eu só queria cuidado, distância.
Ela me chamou de tóxico. Disse que eu estava querendo controlar ela. Que relacionamento não era sobre posse. Que ela era uma mulher adulta e podia ter amigos. Ela estava certa sobre uma coisa. Ela era adulta. Eu não podia proibir, mas eu podia me proteger. Eu falei, olha, eu não posso te obrigar a nada, mas eu não aceito esse cara perto do Gabriel. Não aceito ele dentro da minha casa. E se você insistir nisso, a gente precisa repensar as coisas. Foi a primeira vez que a palavra separação apareceu entre a gente. Ela chorou. Pediu desculpa. Disse que eu estava exagerando, mas que ia dar um tempo na amizade. Que entendia minha preocupação, que amava nossa família. Eu acreditei, de novo, porque eu queria acreditar. As coisas melhoraram por uns 2 meses. Ela parecia mais presente. A gente voltou a sair junto, jantar fora, cinema, dormir abraçado, fazer planos. Gabriel estava feliz. Eu estava feliz. Achei que a gente tinha superado. Aí veio aquela viagem. Instalação de sistema numa fábrica no interior de Minas. Previsão de 5 dias. Eu avisei com antecedência. Ela ficou quieta. Não reclamou. Beijou Gabriel, me beijou, disse para eu tomar cuidado na estrada. Eu saí de casa numa segunda de manhã, confiante, tranquilo. Na quinta à tarde eu terminei mais cedo. O cliente ficou satisfeito. Liberou a gente antes do prazo. Eu liguei para ela. Amor, terminei aqui. Vou pegar a estrada agora, chego em casa umas 11 da noite. Não precisa me esperar acordada, mas vou chegar hoje. Ela gaguejou. Disse, que bom, dirige com cuidado. Desliguei. Peguei a estrada às 5 da tarde. 7 horas de viagem, trânsito bom. Parei só para abastecer e comer um lanche. Cheguei em casa às 10h40. Condomínio quieto. Entrei pelo portão. A casa estava com luz acesa. Pensei, que estranho. Ela disse que ia dormir cedo. Tinha um carro na frente da minha garagem. Gol branco. Velho. Reconheci na hora. Era do Rodrigo. Meu coração aceleou. Mas eu tentei racionalizar. Tentei pensar. Pode ser alguma emergência. Pode ter acontecido alguma coisa com o Gabriel. Pode ser qualquer coisa. Respirei fundo. Abri a porta da frente devagar. Silêncio. Ninguém na sala. A televisão desligada. O tênis dele largado perto do sofá. Subi a escada. Cada degrau uma eternidade. O corredor, a porta do quarto entreaberta, luz acesa lá dentro. Empurrei. Não vou descrever o que eu vi porque você já sabe. Todo mundo que já passou por isso sabe. Você não precisa ver sangue para sentir a facada. Ela gritou. Ele pulou da cama. Começou a se vestir rápido. Eu fiquei parado. Não conseguia me mexer. Não conseguia processar. Gabriel estava dormindo no quarto dele. A porta fechada. Fone de ouvido. Ele não viu nada. Graças a Deus. Isso era o único pensamento que eu conseguia ter. Graças a Deus meu filho não viu. Ela começou a chorar, a se explicar. Disse que tinha sido fraqueza, que ela estava confusa, que eu nunca estava em casa, que ela se sentia sozinha, que o Rodrigo entendia ela. Que tinha começado só como amizade, conversas, desabafos, que foi acontecendo, que ela não tinha planejado, que tinha sido a primeira vez, que ela me amava, que a gente podia superar. Ele ficou quieto, pegou a camiseta, pegou o tênis, foi saindo. Eu bloqueei a porta. Olhei para ele e falei, você tem 10 segundos para sair da minha casa antes de eu fazer alguma coisa que eu vou me arrepender. Ele saiu. Desceu correndo. Entrou no carro. Foi embora. Eu sentei no chão do corredor. Ela tentou me abraçar. Eu afastei. Não encosta em mim, eu disse. A voz saiu estranha. Fria. Nem parecia minha. Não encosta. Dormi no sofá. Ou melhor, fiquei acordado no sofá a noite inteira, olhando para o teto, pensando em tudo, em 10 anos juntos, em Gabriel, em cada promessa que a gente tinha feito um para o outro, em como eu tinha sido idiota, em todos os sinais que eu ignorei. Na manhã seguinte, Gabriel acordou. Desceu animado. Pai, você voltou. Pulou no meu colo, me abraçou. Cheirava a shampoo de criança. A inocência. Eu abracei ele forte. Ele perguntou,
Por que você dormiu aqui embaixo? Eu disse: cheguei tarde, não quis acordar ninguém. A Camila desceu, olhos inchados. Gabriel olhou para ela, para mim. Criança sente. Mesmo sem entender, ele sente. Ficou quieto. Foi para o quarto dele brincar. Sentamos para conversar. Ela implorou. Disse que ia terminar com o Rodrigo, que ia bloquear ele, que a gente podia fazer terapia de casal, que ela escolhia a gente. Eu queria acreditar. Parte de mim queria muito acreditar. Por mim, por ela, principalmente pelo Gabriel. Divórcio é trauma. Criança com pais separados sofre. Estatística, psicologia, todo mundo sabe. Eu não queria isso para o meu filho, mas tinha uma coisa que eu não conseguia engolir. Não era só a traição física. Isso dói, mas dá para superar. O que me destruía era saber que enquanto eu estava trabalhando, suando, pegando estrada, pensando em dar condição para a família, ela estava dando risada no telefone com ele. Enquanto eu mandava videochamada para o Gabriel antes dele dormir, exausto depois de 12 horas instalando o sistema, ela estava trocando mensagem com outro cara. Enquanto eu pagava a conta, planejava futuro, sonhava com a gente envelhecendo junto, ela estava construindo intimidade emocional com outra pessoa. A traição física foi consequência. A traição emocional aconteceu meses antes. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que você pode perder sua mulher sem ela sair de casa. Que você pode ser trocado aos poucos. Que cada risada, cada desabafo, cada "ele me entende" é um pedaço seu sendo arrancado sem você perceber. Eu perdoei. Ou tentei perdoar. A gente ficou junto. Ela bloqueou o Rodrigo. Pelo menos é o que ela disse. Eu nunca chequei o celular dela. Não porque eu confiava, mas porque eu tinha nojo. Nojo de mim mesmo por ter virado o tipo de homem que precisa checar celular da própria mulher. Os meses seguintes foram estranhos. A gente funcionava como família, mas não como casal. Dormia na mesma cama, mas cada um no seu canto. Conversava sobre Gabriel, sobre conta, sobre coisa prática. Mas nunca sobre a gente, nunca sobre o que tinha acontecido. Ela tentava. Às vezes vinha com assunto. Tentava tocar no meu braço. Eu travava. Não conseguia corresponder. O corpo dela tinha virado estranho para mim. Gabriel percebia. Perguntava: por que vocês não brincam mais? Por que a mamãe fica triste? Por que você não beija mais ela? Criança de 7 anos fazendo pergunta de adulto porque sente que alguma coisa quebrou, mas não sabe o quê. 1 ano se passou assim, funcionando, mas não vivendo. Até que um dia ela falou: eu não aguento mais. A gente não é mais casal. A gente é colega de apartamento com filho em comum. Se você não consegue me perdoar de verdade, é melhor a gente separar. Ela estava certa. Eu não tinha perdoado. Eu tinha fingido, por medo, por Gabriel, por comodismo, mas a gente não era feliz. Nenhum dos dois. Concordei. Divórcio consensual. Partilha tranquila. Eu fiquei com o carro e algumas dívidas. Ela ficou com a casa que estava no nome dela. Gabriel ficaria com ela durante a semana, comigo nos finais de semana. Pensão de 2.500, plano de saúde, escola particular. Extras quando precisasse. Eu topei tudo. Não briguei, não criei problema. Só queria que fosse rápido e que machucasse o mínimo possível o Gabriel. Aluguei um apartamento pequeno, 2 quartos. Um para mim, um para o Gabriel. Pintei o quarto dele de azul, a cor favorita. Comprei cama nova, guarda-roupa, brinquedos. Tentei fazer um espaço que ele sentisse que era dele também. Não só um lugar de visita. Os primeiros meses foram difíceis. Gabriel chorava quando eu ia buscar. Dizia que queria ficar com a mãe. Eu não levava para o lado pessoal. Criança estranha a mudança. É normal. Mas doía. Nossa, como doía. Eu buscava ele sexta de tarde. A gente ia para o apartamento. Eu fazia janta. A gente assistia filme, jogava videogame. Ele ficava quieto. Respondia com um monossílabo. Domingo à tarde eu levava de volta. Ele saía correndo para dentro de casa. Mal se despedia. Eu e a Camila mantínhamos contato cordial.
mensagens sobre Gabriel. Reunião de escola, eu ia, ela ia, a gente sentava separado, mas conversava depois sobre o desempenho dele. Eu ainda pagava extra quando ela pedia remédio, roupa, material escolar, festa de aniversário. Eu não questionava, não fazia conta. Era para o meu filho, e eu queria que ele tivesse o melhor. Foi depois de uns 8 meses separados que ela começou a namorar. Oficialmente, colocou foto no Instagram. Um cara diferente, mais jovem, empresário, segundo ela. Tinha carro importado, roupas de marca. Levava ela para restaurante chique, postava foto. Ela parecia feliz. Eu tentei ficar feliz por ela. Tentei pensar, ótimo, ela seguiu em frente. Agora a gente pode ser adulto sobre isso, coparentar bem, cada um tocar sua vida. Gabriel começou a mencionar ele. O namorado da mamãe me levou para jogar fliperama. O namorado da mamãe tem uma moto legal. Eu engolia, sorria, falava, que legal, filho. Por dentro eu morria um pouco, mas não deixava transparecer. Porque o que eu ia fazer? Ficar com ciúme, ter raiva? Não adiantava nada, a gente não era mais casal. Ela tinha direito de ser feliz. Gabriel tinha direito de ver a mãe feliz. Até que um dia, 3 meses depois, eu fui buscar Gabriel e ele estava com um roxo no braço. Perguntei, que foi isso? Ele desconversou. Ah, eu caí. Não era formato de queda, era marca de dedos, de mão de adulto, apertando. Eu insisti. Ele começou a chorar. Falou, o namorado da mamãe ficou bravo porque eu derramei refrigerante no sofá. Ele me puxou forte. Gelei. Tirei foto, documentei. Não falei nada para o Gabriel além de, tá tudo bem, filho, não foi culpa sua. Levei ele para o apartamento. Na segunda-feira de manhã liguei para Camila. Mandei a foto, falei, precisamos conversar pessoalmente. Ela veio até um café perto do trabalho dela. Mostrei a foto de novo. Falei, o Gabriel me contou que o seu namorado fez isso. Isso não é acidente. Isso é agressão. Ela piscou, ficou vermelha, gaguejou. Não foi nada demais. O Gabriel é exagerado. Ele só segurou o braço dele para ele não cair. Camila, isso é marca de mão, de adulto, apertando forte. Seu namorado machucou nosso filho. Ela cruzou os braços. Você está exagerando. Olha, o Bruno é um homem bom. Ele cuida de mim. Ele está aprendendo a lidar com criança. Ele nunca teve filho. Às vezes, ele não sabe a força que tem. Bruno, esse era o nome. Guardei. Então ensina ele. Ou para de deixar nosso filho perto dele até ele aprender. Você não manda em mim e não manda em quem eu namoro. O Gabriel vai ter que se acostumar. Respirei fundo. Falei devagar. Camila, eu não tô mandando em você. Eu tô te pedindo como pai do nosso filho que você tenha cuidado. Se esse cara tá machucando o Gabriel, a gente tem um problema. Ela levantou. O único problema aqui é você não aceitando que eu tô feliz. Você não aguenta ver que eu superei, que eu encontrei alguém melhor. Melhor. A palavra ficou ecoando. Ela saiu. Eu fiquei sentado, tremendo, não de raiva, de medo, porque eu conhecia esse roteiro. Eu tinha visto antes. Começa com uma marca no braço, termina com criança traumatizada. Ou pior, procurei um advogado, mostrei a foto, contei a situação. Ele foi direto. Você pode pedir alteração de guarda, mas vai precisar de mais provas. Um incidente não basta, e sem laudo médico, sem boletim de ocorrência, vai ser difícil. Vai virar sua palavra contra a dela. E se eu investigar o cara, ver se ele tem histórico? Pode tentar, mas mesmo se tiver, se não for contra a criança, não vai pesar muito. Juiz entende que todo mundo merece segunda chance. Segunda chance, igual o Rodrigo merecia. Comecei a investigar. Discretamente. Nome completo, CPF que eu consegui num descuido dela. Processo online. Descobri que o Bruno tinha 2 queixas no Procon. Uma de ex-namorada por ameaça e perturbação. Não tinha virado processo criminal. Ela desistiu da queixa. Medo, provavelmente.
Voltei no advogado, mostrei. Não é suficiente, ele disse. Você precisa de algo concreto, atual, envolvendo o seu filho. Então eu tenho que esperar meu filho apanhar de novo para ter prova? Ele não respondeu, porque a resposta era sim. Eu voltei para Camila, dessa vez com os documentos, as queixas, o histórico. Sentei com ela. Tentei de novo. Olha, eu investiguei. Esse cara tem histórico. Ele não é quem você pensa. Ela nem olhou os papéis. Você investigou ele? Que tipo de maluco você é? Você está obcecado. Você não supera. O Bruno me explicou tudo. A ex dele era desequilibrada. Inventou coisa, igual você está inventando agora. Camila, pelo amor de Deus, eu não estou inventando. Tá tudo aqui, documentado, oficial. Sai da minha vida, para de me perseguir, para de tentar controlar o que eu faço. Eu perdi a paciência. Gritei. Eu não estou tentando te controlar. Eu estou tentando proteger nosso filho. Proteger? Você quer é me ferrar. Você não aceita que eu estou bem, que eu encontrei alguém que me valoriza, que me dá atenção, que não fica viajando o tempo todo. A gente brigou. Feio. Ela ameaçou. Disse que ia pedir para eu não buscar mais o Gabriel, que eu estava desrespeitando ela, que eu era tóxico. Essa palavra, tóxico, virou arma. Qualquer homem que questiona, que se preocupa, que tenta proteger, tóxico, controlador, obsessivo, abusivo. Uma semana depois chegou a notificação, medida protetiva, contra mim. A Camila tinha ido na delegacia e feito boletim de ocorrência. Alegava que eu estava perseguindo ela, que eu não aceitava o fim do relacionamento, que eu estava ameaçando o namorado dela, que eu estava usando o Gabriel para manipular ela. Medida protetiva. Eu não podia chegar perto dela, não podia mandar mensagem direta, não podia ligar, só contato via advogado ou relacionado ao Gabriel com intermediário. E o pior, restrição de convivência. O juiz determinou que as visitas do Gabriel iam ser monitoradas até análise mais profunda da situação. Ou seja, eu só podia ver meu filho uma vez por semana, 2 horas, num lugar público, com outra pessoa fiscalizando. Por ter tentado proteger ele, eu virei o vilão. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Gabriel estranhava, perguntava por que a gente se via tão pouco, porque sempre tinha uma tia desconhecida junto. Por que eu não podia levar ele mais para o apartamento? Eu não conseguia explicar. Como você explica para a criança de 8 anos que a mãe dele te acusou de ser perigoso? Eu contratei advogado melhor, fiz perícia psicológica, provei que eu não era risco. Demorou 7 meses. 7 meses de visita monitorada. 7 meses de humilhação. 7 meses pagando pensão, pagando advogado, pagando perícia, enquanto via meu filho 2 horas por semana num shopping. Finalmente, o juiz reverteu. Liberou as visitas normais. Eu voltei a buscar Gabriel nos finais de semana. Ele estava diferente, mais fechado, mais quieto. Eu perguntava se estava tudo bem. Ele dizia que sim, mas criança mente mal. Eu via o medo nos olhos dele. Até que um dia ele chegou com o lábio rachado. Caí da bicicleta, ele disse. Não tinha bicicleta nova. Não tinha ralado no joelho. Só o lábio. Tirei foto. Levei ele no médico. Pedi laudo. O médico foi cuidadoso. Pode ter sido queda, mas pode ter sido soco também. Difícil dizer sem ver na hora. Não era suficiente, mas eu documentei. 2 semanas depois, Gabriel veio com arranhão no pescoço. Brinquei com o primo. Ele não tinha primo visitando. Documentei. 1 mês depois, ele me pediu para não levar ele de volta. Domingo à noite, na hora de ir, ele começou a chorar. Não quero voltar, pai. Eu quero ficar com você. Filho, o papai não pode. A mamãe tem a guarda. Você tem que ficar com ela na semana. Mas o Bruno é ruim, pai. Eu tenho medo dele. O coração parou. Como assim, filho? Ele faz o quê? Ele grita muito. Ele quebrou o controle do videogame na parede quando eu estava jogando. Ele empurrou a mamãe outro dia. Ela chorou. Liguei para o advogado na mesma hora. Domingo, 10 da noite. Ele atendeu. Contei. Ele disse: grava.
Põe o menino para falar de novo na câmera, com calma, sem induzir. Deixa ele contar. Gravei. Gabriel contou. Detalhes, datas aproximadas, o que ele viu, o que ele ouviu, como ele se sentia. Segunda de manhã, demos entrada na modificação de guarda. Pedimos urgência. Juntamos a gravação, os laudos, as fotos das marcas anteriores, o histórico do Bruno. Demorou mais 6 semanas. Audiência tensa. Camila chorando, dizendo que eu estava manipulando o Gabriel, que eu tinha treinado ele para falar aquilo, que era alienação parental, que eu queria vingança porque ela tinha me trocado. O Bruno foi chamado para depor, negou tudo, disse que nunca encostou no Gabriel, que era tudo mentira, que era jogada minha. Mas tinha uma coisa que eles não contavam. Uma vizinha tinha visto, tinha ouvido grito, tinha visto Gabriel chorando no quintal enquanto Bruno gritava com a Camila dentro de casa. Ela se ofereceu como testemunha. E o Gabriel? Colocaram ele para conversar com psicóloga, sozinho, sem pressão. E ele contou, detalhe por detalhe. Criança não inventa consistência. Psicóloga é treinada para saber quando é verdade e quando é indução. Era verdade. O juiz mudou a guarda. Temporariamente, Gabriel ficou comigo. Camila teria visita monitorada, até que provasse que tinha terminado com o Bruno e que tinha condição emocional estável para cuidar do filho. Ela explodiu na audiência. Gritou que eu tinha roubado o filho dela, que eu tinha manipulado todo mundo, que ela ia recorrer, que ela ia me processar, que eu nunca mais ia ter paz. Saí dali com o Gabriel pela mão. Ele apertou minha mão forte. Não falou nada, só apertou. Isso foi há 3 anos. Hoje, Gabriel tem 11. Mora comigo. Quarto pintado de azul, que agora tem pôster de jogador de futebol e guitarra na parede porque ele começou aula de música. Ele vê a mãe um sábado por mês, 4 horas, num lugar neutro. Ele vai porque o juiz determinou, mas ele não quer. Ela tenta conversar, ele responde com monossílabo. Ela tenta abraçar, ele deixa, mas fica duro, sem reciprocidade. Camila casou com o Bruno. 8 meses depois de perder a guarda, postou foto linda no Instagram, vestido branco, ele de terno, comentários babando. Casal lindo. Felicidades. Que Deus abençoe. 2 meses atrás, ela me ligou. De madrugada, 3 da manhã, chorando. Disse que tinha brigado com o Bruno, que ele tinha quebrado coisas, que ela estava com medo, que não tinha para onde ir, que precisava de ajuda. Eu respirei fundo, falei, liga para o 190, faz boletim de ocorrência, pede medida protetiva, é isso que você precisa fazer. Mas você não pode me ajudar? Me emprestar dinheiro para eu alugar um lugar? Camila, eu tenho 0 obrigação de te ajudar. Você me acusou de abuso, quase me impediu de ver meu filho, destruiu minha reputação, escolheu esse cara depois que eu te avisei 1000 vezes quem ele era. E agora quer que eu resolva o problema que você criou? Mas eu não tenho mais ninguém. Você tem a sua família, tem as suas amigas que comentaram casal lindo na foto do casamento. Liga para eles. Eu não sou mais teu porto seguro. Você largou a âncora quando mandou polícia na minha porta. Desliguei. Ela mandou mensagem depois, pedindo desculpa, dizendo que sabia que tinha errado, que tinha me julgado mal, que devia ter escutado, que se arrependia de tudo, que se pudesse voltar atrás, teria feito diferente. Não respondi, porque tem coisa que não volta, tem ponte que quando queima, não reconstrói. E eu não vou ser a vaca leiteira emocional de quem me transformou em vilão por ter tentado proteger meu filho. O Gabriel às vezes pergunta sobre ela. Será que a mãe está bem? Eu respondo com honestidade. Não sei, filho, mas ela fez as escolhas dela, agora tem que viver com elas. Você ainda ama ela? Não, filho, eu amo quem ela era. A pessoa que ela é agora, eu nem conheço mais. Ele fica quieto. Depois muda de assunto. Pergunta se pode jogar videogame antes do jantar. Eu deixo, porque no final das contas,
Eu ganhei a única coisa que importa. Meu filho seguro, comigo, crescendo longe de violência. Demorou 3 anos de luta. Custou R$ 70.000 de advogado. Custou noites sem dormir, cabelo branco precoce, crise de ansiedade que me deixava sem ar. Custou amizades que acreditaram na versão dela. Custou respeito de gente que me olhava como se eu fosse monstro. Mas valeu. E para você que está passando por algo parecido, que está tentando proteger seu filho e sendo chamado de controlador, de tóxico, de manipulador, não desiste. Documenta tudo, grava, fotografa, procura testemunha, contrata advogado bom, vai em psicólogo, faz o que tem que fazer, porque no final a verdade aparece, demora, machuca, mas aparece. E quando aparecer, você não vai ter que pedir desculpa para ninguém, porque você não estava errado, você só estava certo.